Olá, olá a todos meus queridos amigos, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Professor Arley Souza falando. Olá, doutora Maele, como vai? Doutora Milene Santos, doutor Hudson Darlan. Nossa segunda aula, né, sobre relações, direito administrativo, né? O nome na nossa disciplina é Relações Estatais, Sustentabilidade e Meio Ambiente. Nós começamos a aula na última quarta-feira. Doutora Maíra levantou a mão, já pode pedir a palavra. Está com a palavra, doutora. Professor, bom dia, Bom dia. primeiramente. Eu queria só falar que a semana passada os alunos de São Paulo tiveram semana jurídica e nós tivemos várias palestras, e aí eu não sei se o senhor sabe, mas esse foi o motivo de termos dado baixa, né, na aula do senhor. A professora, a professora me avisou, a minha colega Lúcia, né? Lúcia, ela Isso. que vai gerenciar presencialmente a unidade curricular em São Paulo. E ela me avisou sim, certo? Mas Ah, então tá. para a turma de Natal eu acabei ministrando a aula, mas eu não comecei conteúdo, Tá beleza? certo, professor. Apenas apresentei o cronograma, que eu acredito a doutora Lúcia deve ter apresentado ontem para vocês, na aula presencial. Essa nossa UC, ela é bem, diríamos assim, rica em nuances, porque eu vou dividir ela com a professora Lúcia, que dá aula na quarta-feira, aí em São Paulo, e com a professora Marília, que dá aula aqui em Natal, na sexta-feira. Então, são duas turmas virtuais unidas numa só, e eu estou no meio termo, né, ali. Então, o cronograma que eu já encaminhei para a turma daqui do Natal leva em conta outros dias, porque a aula é quinta e sexta para eles. E eu fiz um cronograma com a professora Lúcia, que a aula é quarta e quinta com vocês. Eu acho que ela vai divulgar para vocês isso. Os amigos que não puderam assistir a aula no último encontro, por causa desse evento em São Paulo, presença garantida, fiquem tranquilos. Beleza. E, certamente, poderão assistir a aula gravada, né, onde eu apresentei o que nós vamos abordar ao longo desse curso. Mas já que não estavam aqui, eu vou me apresentar para os novatos, diríamos assim, né? Os que estão assistindo a primeira aula. Meu nome é Arley Souza, eu estou falando aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu sou professor da UNP, aqui em Natal, né? Que é uma das empresas do Grupo da Ânima. E minha formação ela é acadêmica, ela envolve área de tecnologia e direito. Eu sou tecnólogo em informática pelo Centro Federal de Tecnologia. Na época era esse o nome, agora chama-se IFRN, né? No caso, IF deve ser, em São Paulo deve ser IFSP, Instituto Federal de Tecnologia. Sou engenheiro de computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral pela UNP, especialista em Processo Civil pela UNP e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, a minha vida acadêmica, eu entrei na universidade e nunca mais saí dela. Depois eu virei professor e estou aqui com vocês. Já ministrei aulas na UFRN, aqui no Rio Grande do Norte, tanto em Natal como em Caicó, que é um campus que existe no interior do Rio Grande do Norte. E agora eu estou na UNP, aqui em Natal, com muita honra, conhecendo todos vocês aí de São Paulo. E, e é isso. Então, vou ministrar. Eu trabalho também, além de ser docente, eu sou servidor de carreira da Justiça Eleitoral aqui no Rio Grande do Norte. Eu sou chefe de cartório da Justiça Eleitoral aqui no Rio Grande do Norte. Estamos no ano eleitoral, estou trabalhando muito além da docência, gerenciando a eleição municipal, né? Quem preside a eleição é o juiz, no meu caso, uma juíza, e o chefe de cartório, eu diria, é o braço direito do juiz ou da juíza na parte operacional, né? Na parte executiva, diríamos assim. Beleza? Então, nossa disciplina envolve direito administrativo, e eu vou tentar, combinei o nosso cronograma junto com a doutora Lúcia e a doutora Marília, nós combinamos de dar a mesma sequência de aulas. E hoje está programado para mim a aula sobre princípios do direito administrativo, né? Já que nós vamos começar a nossa disciplina, nossa unidade curricular, princípios do direito administrativo. Alguns vão me perguntar, professor, não vi ainda os slides, né, no YouLife. De fato, não estão todos lá ainda. Esse, por exemplo, ainda não está. Mas eu vou colocar aqui o meu contato pessoal para que o líder fale comigo
Vocês já devem ter um grupo e devem ter um líder escolhido, eu acredito. Tem? O pessoal de São Paulo? Porque normalmente tem, aqui na UNP nós Tem a temos Maeli. A Maeli é a nossa líder. Ah, Bom beleza. Então, dia, professor, tudo bom bem? dia. Bom dia, doutor Luiz Fabiano. Tudo bem? Tudo É, ótimo. A Maeli é a nossa Professor, líder. não, quem é líder é a Deinha, Andréia de Caires. Não André de inventa, Caires. não inventa, professor, não é nada disso, é complô. Tá certo. Na verdade, é o Luiz. Vocês devem ter alguém que recebem, né, as comunicações dos professores. Então, se vocês falarem comigo agora pelo WhatsApp, nesse número que eu acabei digitando aí, acho que já chegou, já. Podem adicionar meu WhatsApp. Eu dou esse meu WhatsApp pessoal e os meus colegas professores dizem, professor, você é maluco, professor. Seus alunos vão ficar tirando seu juízo, vão ficar lecionando. Mas eu acredito que os meus alunos só vão me acionar se forem por motivos acadêmicos, né? Quando o acionamento é para outras finalidades, eu respondo educadamente e digo não. Não tenho nenhuma dificuldade em dizer não para ninguém educadamente, certo? Mas esse telefone vocês podem adicionar. Eu tenho uma praxe aqui em Natal, é a primeira vez que eu ensino a matéria para o pessoal de São Paulo, certo? Mas eu tenho uma prática aqui em Natal de fazer um grupo em que eu gerencio, um grupo de WhatsApp, e aí eu peço que o líder fale comigo, eu mando o link do grupo para o líder da turma e o líder encaminha para os alunos que queiram fazer parte desse grupo, porque eu sei que a gente já tem muito grupo, às vezes ninguém quer mais fazer parte de grupo, né? Mas nesse grupo eu uso para colocar avisos urgentes e material didático, porque chega mais rápido a vocês. Se vocês, por exemplo, falarem comigo agora, eu já posso encaminhar os slides da aula de hoje, certo? Estou esperando aqui alguém falar comigo no WhatsApp. Beleza. Quando falarem, eu mando o slide. Já tenho ele pronto na aula de hoje. Eu tenho já alguns outros slides das próximas aulas, certo? E vou postando no grupo do WhatsApp, mas também postarei no grupo, no YouLive. Também farei essa postagem. Apenas não tive tempo ainda de organizar isso e postar lá na nossa plataforma, mas estarão lá. Certo? Deu para entender, pessoal? Os colegas de Natal também estão na sala. Se tiverem também, digam, estamos aqui, professor. Sim, beleza, beleza. Show de bola. Então, meus amigos, essa é a apresentação do professor. A gente vai se conhecendo ao longo do tempo para a gente poder dar o nosso conteúdo, mas eu não vou pedir para cada um dos 47 que estão aqui se apresentando, apesar de ser uma delicadeza que eu gosto de fazer, mas numa turma de 47, que pode chegar até 100, se eu fizer isso, vamos passar umas 4 aulas só nos apresentando. E o objetivo não é esse, o objetivo é tentar ministrar para vocês o conteúdo com a maior qualidade possível para lhes ajudar a compreender bem essa matéria, certo? Beleza. Uma coisa importante que eu fixei com a doutora Lúcia e com a doutora Marília, né, que estão dividindo comigo essa UC, é que a avaliação A3 vai ser gerenciada por cada uma delas, né? A avaliação A1, já que elas vão ficar com essa avaliação A3, direcionando essa avaliação A3 de acordo com a realidade de cada uma das localidades, nós acordamos isso, eu não vou ter muita intervenção nela, certo? Eu fiquei de me dedicar bem à correção das avaliações A1, que vocês talvez já sabem a sistemática da nossa UNP. Nós temos 3 avaliações, né? A primeira avaliação é uma prova discursiva, onde o aluno mostra a sua habilidade redacional, de concatenação de ideias, de tradução dos conceitos em casos concretos, né? Por meio de respostas elaboradas discursivamente, digamos assim. A avaliação A2 é uma prova objetiva e a avaliação A3 é um trabalho que deve ser construído ao longo de todo o semestre e, ao final, apresentado para o professor coordenador do trabalho. Nesse caso, então, em São Paulo, será a doutora Lúcia e em Natal, a doutora Maria, tá certo? Então, sem maiores delongas, vamos começar o nosso assunto hoje. O tempo urge e essa matéria eu sou fã dela porque ela é a base para vocês conhecerem tudo que virá depois sobre direito administrativo, certo? Muitíssimo importante esse assunto e que gostaria de que algum de vocês, pronto, Tiffany, da turma de São Paulo, falou comigo. Obrigado, Tiffany. Vou mandar para você o slide da nossa aula. Nesses slides eu divulgo, né, meus contatos novamente para vocês terem e poderem sempre me acionar. Também tenho projetos nas redes sociais, né, que também estão lá divulgados. Minha rede social é
Instagram, principalmente, @prof. Arley Souza. Não tenho muito TikTok, que eu não sou tão bom de dança, de dancinha, certo? E tenho um canal no YouTube, onde eu também divulgo material de estudo, né? Lá eu tenho algumas playlists referentes a algumas matérias de direito, algumas matérias jurídicas, que eu disponibilizo gratuitamente para quem é estudante e que geralmente estudante, eu já fui, né? Ainda sou até hoje, mas hoje já estou na condição melhor, mas normalmente estudante é uma pessoa que tem poucas expensas, né? Ainda não conseguiu se realizar economicamente. Então eu coloco lá cursos completos de algumas matérias, certo? De modo que quem quiser assistir minhas aulas lá e me se inscrever no canal, ficarei muito honrado, se identifique, comente e tragam feedbacks para eu poder melhorar o conteúdo. Por enquanto eu estou fazendo isso com base financiado por mim mesmo, né? Não é mais Pai Trocínio, é Arley Trocínio. Mas, com o passar do tempo, com vocês prestigiando as nossas aulas, dando feedback, a gente vai tentando melhorar e cada vez mais colocar conteúdo de mais qualidade lá no YouTube também, certo? A doutora Andréa faz uma pergunta aqui, deixa eu dar uma lidazinha. Professor, temos vários representantes em sala, pois foram aglutinadas várias turmas nessa UC. A professora Lúcia disse que faria um grupo só de representantes, pois cada um repassaria o material para as suas respectivas turmas. Tranquilo, por mim também pode ser assim, talvez até mais fácil de gerenciar. Então, os representantes de cada turma podem falar comigo no privado, eu os adicionarei nesse grupo que eu gerencio e eles repassarão para vocês os materiais que eu colocar lá no grupo de vocês, dos alunos, certo? Peço apenas que não me coloquem no grupo dos alunos, porque eu sei que é comum que o professor, estando no grupo dos alunos, os alunos não fiquem à vontade para tecer críticas aos professores. Então, não precisam me colocar no grupo dos alunos, tá bom? Beleza, pessoal? Mandei para a colega que falou comigo aqui, Uhum. a doutora... Perfeito, professor. Pois não. Eu sei, eu sou líder de uma das turmas, eu sei que não sei se a Maeli ou a Andrea é da outra e a Elisângela da terceira turma de São Paulo. Aí eu vou compartilhar o material com elas, e aí posteriormente, quando a gente criar esse grupo, cada uma compartilha com a sua própria turma. Ótimo, Tiffany, ótimo. Né? Legal. Assim a gente gerencia. Beleza, pessoal. Então, feitas essas apresentações iniciais, vamos começar a nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês o slide da aula de hoje, certo? Só um minutinho. Deixa eu acessar aqui a minha pastinha. Eu compartilhei com vocês em PDF, material, mas aqui eu vou apresentando via PowerPoint, porque vez por outra passa um erro de português, aí eu já aproveito para corrigir, né? Durante a aula, certo? Acredito que todos vão começar a ver em 1, 2, 3, 4. Olha aí se carregou para todos. Se sim, confirme. Beleza. Então, meus amigos, Sim, professor, apareceu. Perfeito, doutor Sidmar. O nosso cronograma de hoje seria nós abordarmos os princípios constitucionais e legais do direito administrativo, né? E é evidentemente que nós vamos abordá-los hoje, se Deus quiser, venceremos todos eles hoje, certo? Não venceremos todos os princípios legais, porque os princípios expressos na legislação de direito administrativo, por exemplo, só na legislação que fala da lei de licitações, a nova lei de licitações, a lei chamada 14.133, nós temos mais de 20 princípios lá expressos, certo? Nós vamos abordar com detalhamento os princípios constitucionais do direito administrativo, né, e de toda a administração pública, que estão expressos, e alguns princípios que não estão expressos, mas que são a base do direito administrativo, certo? Então, essa é o nosso projeto de hoje de aula. Beleza, esse aqui é o slide onde eu boto aqui, ó, o endereço do meu canal lá no YouTube, meu Instagram, o meu e-mail profissional, caso alguém queira tirar alguma dúvida por e-mail, seja mais tímido e não queira tirar dúvida pelo WhatsApp. Eu tenho um Facebook, uso pouco, mas tudo que eu posto no Instagram reflete lá no Facebook. E esse meu telefone aqui para fins acadêmicos, né, com vocês, tirar dúvida, enfim, esse tipo de conduta, certo? Então, meus amigos e minhas amigas, vamos lá. A minha aula, pessoal, normalmente,
por ser uma aula online, eu tento trazer como metodologia conceitos teóricos e exercícios que normalmente são cobrados em provas de magistratura, de OAB, de Ministério Público, de concursos públicos, que talvez isso deixe a aula mais dinâmica. Também gosto quando os alunos intervêm, perguntando, pedindo a palavra. Não gosto de impedir ninguém de falar. Podem perguntar pelo chat, que eu fico olhando de tempos em tempos, ou também pedir a palavra aqui, como a doutora Maíra levantou a mão logo no começo da aula. Eu acho ótimo isso deixa a aula mais interativa. E pode ser que ao longo do curso, ao longo do semestre, surgindo situações especiais, eu traga algum vídeo, eu traga alguma notícia para a gente comentar, mas eu sou bem metódico no sentido de tentar dar o conteúdo previsto no plano, né? E aí, minha aula, normalmente, o modelo dela se repete nesse estilo. Conceitos teóricos, doutrinários e exercícios. Conceitos teóricos, doutrinários e exercícios. Sempre com abertura para vocês trazerem dúvidas, tá certo? Eu não sei aqui, eu vou fazer uma pergunta para me ter uma perspectiva só do meu público, porque aqui em Natal, essa unidade curricular, normalmente, ela é dada para pessoas que estão no 4º período, 5º, máximo 6º. Tem alguém aqui que está no 1º período do curso? Se puder, levante a mão e diga aí para mim, só para ter uma noção. Ninguém do 1º período, né? Nem do 2º, todo mundo a partir do 3º, 4º, 5º por ali, estou certo? Ou tem alguém antes desse período? A doutora Lisângela levantou a mão. Não? Ah, sim, 3º, 4º, 5º, né? Mas 3º, perfeito. 1º não tem ninguém. Então, ótimo. Então, certamente, se por acaso eu usar conceitos que são normalmente estudados em períodos anteriores e vocês não conheçam, por favor, intervenham que eu retomo e esclareço, certo? Que a estrutura do ecossistema Anima é o estudo de mandala, né? E às vezes os alunos não seguem uma sequência linear de disciplinas, né? Então, se por acaso ao longo da exposição eu trouxer algum conceito totalmente estranho ao que vocês já assimilaram e aprenderam, não se acanhem de perguntar, certo? Beleza. Então, meus amigos, o direito administrativo é o ramo do direito que regula a organização e a atividade da administração pública. Ele é um ramo do direito público, certo? O ramo do direito público, fazendo uso daquela divisão clássica do direito entre direito privado e direito público. A colega aqui, Rafaela, falou o seguinte: teve uma turma que não teve teoria geral do direito ainda. Beleza. Então, doutora Rafaela, se dentro dessa turma algumas pessoas não compreenderem bem o conceito que eu trouxer, por favor, peça a palavra e faça a pergunta, então pergunte no chat que eu responderei, certo? Mas existe, doutora Rafaela, uma divisão na teoria geral do direito que reconhece que o direito é um sistema único, certo? Mas que para fins didáticos ele é dividido em 2 subsistemas, chamado direito público e direito privado. O direito público engloba direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual civil, entre outros, direito ambiental, certo? Já direito privado se concentra mais no âmbito do direito civil, do direito do trabalho, e aí quanto ao direito do trabalho há divergências na doutrina. Alguns dizem que é um direito privado, mas carregado de normas de interesse público, e no direito do consumidor. Então, qual é a diferença de uma coisa para outra, professor? É que no direito privado, os interesses em disputa, os interesses que são regulados, dizem respeito a particulares, né? Um contrato de compra e venda entre uma parte e outra, isso é um interesse particular, por exemplo. Uma situação de herança, né? Alguém morreu e deixou bens para os seus herdeiros, isso tem a ver com o interesse particular daquela família, né? Dos herdeiros. Não é um interesse público que está primordialmente, diríamos assim, vigorando naquela relação jurídica. Estou trazendo um resumo dessa diferenciação didática para os que não viram ainda teoria geral do direito. Já o direito público se caracteriza por possuir normas cujo interesse primário tem a ver com interesse de natureza coletiva. Por exemplo, o direito penal
que é um dos ramos do direito público, quando o Estado vai atuar para punir alguém criminalmente, ele não está defendendo o interesse apenas da vítima que sofreu o delito, a vítima do crime. Ele está atuando para garantir um direito público maior, chamado segurança pública, por exemplo. Né? Então, no direito público, os interesses são primordialmente coletivos, né? Sociais. No direito privado, os interesses são particulares. Bom? E aí o doutor Fabiano fez uma pergunta aqui sobre a bibliografia indicada para o estudo. Essa informação, doutor Luiz Fabiano, eu dei na primeira aula, mas só para você ter uma noção geral, eu gosto muito de indicar os clássicos, certo? Eli Lopes Meireles, Celso Antônio Bandeira de Mello, quem mais? Aí temos os mais modernos, né? Alexandre Maza, muito bom, mas diríamos assim, bem cobrado hoje em dia, que cita os clássicos. Então, eu gosto de indicar os clássicos, porque eu acho que cada jurista tem que ler os clássicos. Eles é que normalmente criaram as principais ideias que vigoram até hoje, mas muitas vezes, a depender do objetivo do aluno, não sei qual é o objetivo de cada um de vocês, ler um clássico como Eli Lopes Meireles, Curso de Direito Administrativo, é o nome do livro dele, certo? E ler um mais moderno, como Alexandre Maza, que cita ele, vai lhe dar uma formação completa. Beleza? Tem um colega que está dizendo aqui que não está aparecendo o slide. Eu não estou vendo os slides. Mais alguém, pessoal? Tem muita gente aqui dizendo que não está vendo o slide. Eu estou vendo bem. Tá Ou alguns... aparecendo. Talvez o colega possa sair da sala e entrar novamente. Ok? Aí vai conseguir ver. Eu já saí, já voltei e não voltou. Não? Não? Não. Então eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar novamente. Só um Tá, minuto. obrigada, professor. Olha aí se carregou para todos. Beleza? Se por acaso tiver alguém ainda sem ver, me avise, certo? Essas coisas da tecnologia eu conheço um pouco, né? Porque a gente tem formação na área, mas faz tempo que eu não atuo, certo? Então eu diria que hoje em dia eu não sou mais um engenheiro de computação. Eu sou um operador avançado de informática, mas eu não sou mais programador, analista de redes, não. Sei como é que funciona, certo? E o primeiro teste, quando o computador falha, algum equipamento falha, é fazer o seguinte, desligar e ligar de novo, certo? Isso aí a gente pode aprender sem ser nem engenheiro. Então, meus amigos, direito administrativo é um ramo do direito público que trata de regular, normatizar o funcionamento da administração pública, certo? E esse ramo do direito, por ser ter objeto de estudo próprio, princípios próprios, foi academicamente, didaticamente, diríamos assim, organizado, né, numa matéria específica chamada direito administrativo. Beleza? Então, o direito administrativo é um ramo do direito público. Vou até botar aqui no meu slide, depois eu mando para vocês a versão atualizada, para ficar mais claro aqui, né, no próprio slide, que regula a organização e a atividade da administração pública e sua relação com os administrados. Quem são os administrados? A administração pública, ela presta serviços ao público, às pessoas humanas, né, aos cidadãos. Essa relação entre o Estado, né, entre a administração pública e os cidadãos é regulada, em muita medida, pelo direito administrativo. Então, os administrados somos nós, cidadãos, certo? E os princípios do direito administrativo, portanto, eles são a base de construção teórica de todas as consequências, de todas as ideias que estão normatizadas na lei, nas leis administrativas e mesmo na Constituição, quando a Constituição vai abordar a organização da administração pública brasileira. Beleza? Show de bola. Show de bola. Professor, isso é uma mamata, fácil demais. E o que é que a gente deve aprender de forma introdutória sobre direito administrativo? A gente tem que entender que direito administrativo ele tem um regime jurídico próprio, ok? O regime jurídico próprio chamado de regime jurídico administrativo. Ou seja, o Estado, doutores e doutoras,
quando está agindo, se relacionando com particulares, com nós, cidadãos administrados, certo? Ou com empresas que prestam serviço ao Estado, né? No âmbito interno, o Estado atua, o Estado estará agindo para atender o interesse da coletividade, o interesse público. E em virtude dessa, digamos assim, essência da atividade estatal, está sempre ligada à concretização de interesses públicos, interesses da coletividade, o Estado se submete a um regime jurídico próprio, chamado regime jurídico administrativo, que é um regime jurídico que dá a ele, Estado, né, ou administração pública, a gente vai, ao longo do curso, diferenciar esses conceitos, que no dia a dia, no coloquialismo, a gente acaba unindo, né, mas que tem sentidos técnicos jurídicos diferentes. O Estado, ele age com um conjunto de prerrogativas que colocam ele numa supremacia em relação ao particular, certo? Então, o regime jurídico administrativo, que é um regime próprio, que regula as relações do Estado, da administração pública com os administrados, traduz um conjunto de princípios e regras a que a administração pública, o administrador público, que é quem faz a concretização da vontade coletiva, né, da vontade do Estado, compreende esse conjunto de regras que submete a administração a esse regime, né, dando a ela deveres e prerrogativas diferenciadas. Então, professor, quando eu vou, por exemplo, fazer um pedido de uma informação na prefeitura, eu chego lá e faço uma petição na prefeitura, por exemplo, porque eu quero ter informações sobre um processo de licitação que aconteceu na minha prefeitura. Beleza. O administrador público, ele tem o poder de não entregar essas informações? Claro que não. Ele tem o dever de entregar essas informações, porque o administrador público está obrigado a um dos princípios que nós temos, chamado princípio da publicidade. Então, nós vamos ver ele hoje. Os atos que a administração pública faz estão submetidos a vários princípios que regulam a atividade do administrador público. Daquele que, traduzindo a vontade da coletividade, posta na lei, efetiva as realizações e as políticas públicas e os serviços públicos que incumbem a administração como dever. Tá certo? Para fazer isso, ele tem algumas prerrogativas, ele tem alguns, entre aspas, poderes próprios que o diferenciam de nós, que dão a ele uma supremacia quando há um conflito de interesses entre o Estado, o interesse público e o interesse particular. Vai haver o que nós chamamos de supremacia, deverá prevalecer como regra a supremacia do interesse público, como regra. Certo? Então, essa é a ideia do regime jurídico administrativo. Essa expressão regime jurídico administrativo engloba esse conjunto de prerrogativas e de poderes e de deveres que a administração pública tem, deveres esses que estão previstos em princípios e regras, certo? Normatizadas no ordenamento jurídico brasileiro. O doutor Sidmar, não sei se ia fazer uma pergunta, chegou a ligar o microfone. Professor, é só para falar que a tela travou. Não travou não, é porque eu não passei o próximo slide ainda. Ah, tá, ok. É que a tela do senhor também travou, na filmagem do senhor. Foi? Acho que tinha travado. Eu acho que é o delay, às vezes tem um pequeno atraso, né, na mensagem, na internet, Okay. né, na nossa banda, né? Beleza? Então, essa é a ideia desse conceito de regime jurídico administrativo. Então, o regime jurídico administrativo, essa expressão, é o conjunto de princípios que define o direito administrativo. Certo? Modernamente, né, odiernamente, devido a ter sido recorrente em algumas situações conflitos entre princípios, certo? Quando, por exemplo, a administração pública tem um princípio que envolve a publicidade, por exemplo. O princípio da publicidade obriga que o administrador, como regra, divulgue todos os seus atos
todos os seus atos administrativos, toda a sua atuação deve ser pública. Por quê? Porque quando ele age, ele não está agindo no nome dele, ele está agindo no nome da coletividade. E o titular do poder somos nós, o povo, a coletividade. É a coletividade que paga tudo, certo? Nesse sentido, quando ele age, ele tem que publicizar para que a coletividade saiba do que ele está fazendo e possa fiscalizar. Essa é a regra, essa é a ideia do princípio da publicidade que nós vamos abordar já já. Mas, muitas vezes, há situações em que a publicidade é mitigada, ela é restrita. Por quê? Porque há outros interesses públicos que exigem uma atuação mitigada. Só para ter um exemplo, quando nós temos a Polícia Civil fazendo uma investigação criminal, a Polícia Civil está lá fazendo uma investigação criminal, ela instaura um inquérito policial. O inquérito policial, ele tramita em sigilo, enquanto as peças não estiverem dentro dele, a investigação tramitará em sigilo. O inquérito tramitará em sigilo. Por quê? Porque se a polícia for investigar a doutora Rafaela Marques, só para dar um exemplo, doutora Rafaela Marques, e publicizar no Diário Oficial, estamos abrindo uma investigação em face de doutora Rafaela Marques para verificar se ela cometeu o crime de peculato. O que é que a doutora Rafaela Marques vai fazer logo de cara? Acabar com todas as provas que ela tiver, tocar fogo, jogar no sanitário, né? Então, nesse caso, a própria lei dá ao inquérito uma sigilosidade enquanto estiver acontecendo a investigação, para que o Estado, mirando garantir a segurança pública, a segurança do Estado e a punição por ilícitos cometidos em tese, né, por doutora Rafaela, que eu estou usando aqui como exemplo, porque ela está aparecendo na minha tela, autoriza que a autoridade policial, durante essa investigação, mantenha a investigação em sigilo. Esse sigilo vai ficar para sempre, professor? Não. Depois que o inquérito acabar e as provas forem colhidas e colocadas dentro dos autos, documentadas dentro dos autos do inquérito, e o Ministério Público receber isso e entender que houve crime e denunciar, iniciando a ação penal, aí tudo se publiciza. Voltamos para a regra geral, que é a publicidade. Então, esse é um exemplo em que há uma mitigação desse princípio da publicidade. Tá certo? Então, e às vezes há conflito de interesse entre princípios, né? Conflito de interesse entre princípios. E quando há esse conflito de interesse entre princípios, tem se utilizado modernamente a teoria de interpretação baseada na ponderação de interesses. É um nome doutrinário que é utilizado modernamente para descrever a ideia de que o intérprete, quando vai verificar, resolver um conflito, né, que há, e que envolve dois princípios, o intérprete, que normalmente, em última instância, é o Poder Judiciário que resolve, né, é o Poder Judiciário que pode resolver os conflitos de forma definitiva, ele deverá fazer escolhas por meio de razoabilidade, proporcionalidade, muitas vezes entre um princípio e outro. Isso não quer dizer que o princípio que não foi aplicado naquele caso concreto foi revogado. Ele continua valendo. Ele apenas, dentro desse princípio, desse conflito de princípios, dessa regra de ponderação, para aquele caso concreto, o julgador, que pode ser um juiz de primeira instância, um tribunal, até mesmo o Supremo, afastará a aplicação daquele princípio para resolver aquele conflito em específico. Isso tem acontecido muito. Vocês devem ver muitos debates desse tipo em direito constitucional, né? Lá no Supremo. Conflito de princípios, por exemplo, o conflito do princípio de proteção à vida do feto e conflito de princípios tem a ver a proteção à vida do feto, que está no ventre da mãe, no debate sobre o aborto, e também o sofrimento e a dignidade da mãe quando o feto é anencéfalo, por exemplo, que não tem nenhuma chance de viver. O Supremo debateu isso com profundidade, autorizando, nesse caso do feto anencéfalo, que é um ser vivo, mas que a probabilidade dele sobreviver é ínfima, ou se sobreviver será por pouco tempo, já que ele não tem cérebro. E o Supremo decidiu que esse seria mais uma situação que autorizaria o aborto, mesmo sem estar expressamente previsto na lei. Porque o Supremo entendeu, nesse caso, que na ponderação de princípios entre a vida do feto anencéfalo e o sofrimento que a mãe ia sofrer durante 9 meses, vivendo uma gestação,
criando afeto pelo seu filho, sofrendo os efeitos da gestação, feririam a dignidade dele ao ter a certeza de que o seu filho, assim que nascesse, com poucas horas, iria falecer. Isso iria gerar nela um sofrimento muito intenso e não poderia ser ela condenada 2 vezes pelo fato de fazer um aborto nesse tipo de caso, certo? Então, o aborto do anencefalo. Esse foi o debate do Supremo. Professor, qual é a questão certa ou errada? Eu não estou aqui para debater sobre isso e dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para debater o status quo da arte, né? Da arte, eu digo, da ciência do direito. Beleza? Então, esses princípios, esses conflitos de princípios, eles têm sido bastante recorrentes e decididos pelo Supremo, antigamente, mas até mesmo quando havia omissão legislativa. Agora o Supremo tem tido uma postura um pouco mais ativista, a ponto de decidir até mesmo quando a lei é clara, né? Há casos em que a lei diz uma coisa expressamente. A minha tela está preta. Tem um colega dizendo aqui, Laísa, professor, faz uns 15 minutos que a tela do senhor está preta. Todo mundo está vendo preta? Doutora Laís, pode ser a rede, tá certo? A internet da qual a senhora que a senhora está utilizando, que deve estar instável, tá bom? Beleza? Para mim está funcionando bem, eu estou vendo todos vocês aqui, certo? Então, meus amigos, isso tem acontecido bastante. Alguns casos, em algumas situações, quando há omissão legislativa, o legislador não trata, e outras quando o legislador trata de um modo em que a lei aprovada pelo legislador, quando aplicada, reflete situações de agressão a princípios. E aí o Supremo acaba sendo chamado para decidir questões, eu diria, eminentemente políticas. Isso tem acontecido bastante e tem gerado um debate na sociedade sobre até onde o Poder Judiciário deve ir ou não, e se ele teria legitimidade para fazer isso, ou se essa legitimidade deveria ser dos órgãos políticos, dos órgãos eleitos pelo povo. Principalmente, né, o órgão mais legítimo, em tese, para debater questões que envolvem princípios e valores, é o Congresso Nacional, né, que é onde está o caldeirão cultural do país. Né? No Congresso Nacional nós já tivemos, e às vezes ainda temos, desde palhaços, né, até astronautas, né, pessoas que têm alto conhecimento de física, de química, então professores, sindicalistas, empresários, defensores de arma, defensores de armamento civil para legítima defesa, defensores contrários ao armamento civil dentro da legalidade. Então, nós temos lá um caldeirão. E, em virtude desse caldeirão, às vezes, os consensos são difíceis, né? E a democracia prevê que, quando o consenso é difícil, a decisão deve ser tomada por maioria. É isso que é a ideia de democracia. E consensos absolutos não existem, né? Inclusive, seria estranho se acontecesse, numa sociedade tão complexa como a nossa, unanimidades, né? Unanimidades no Congresso geralmente acontecem em tiranias, certo? Porque cada um de nós é único e dificilmente vamos concordar com tudo que o outro pensa, né? O dissenso, ele é normal, ele é democrático. E ele tem que... Aí o debate que nós temos, às vezes, nessa ideia de ponderação de interesses, em virtude de conflito de princípios, quem deve decidir isso? O parlamento, por meio de um processo legislativo, botar na lei e fazer a reforma na Constituição? Ou é o Supremo, que tem apenas 11 e que, de fato, não tem representatividade, isso é um fato, né, com o povo brasileiro. Venhamos e convenhamos, o Supremo é formado apenas por uma classe de profissionais, juristas, que tem a sua visão de mundo, né, e que mesmo entre eles, às vezes, não conseguem chegar a um acordo, porque são inúmeros os exemplos em que o Supremo decidiu por 6-5, certo? Lá só tem 11 e foi 6-5. E os 6 tiveram votos de 300, 400 laudas justificando o seu voto, e os outros 5 também. Então, o direito tem essa complexidade intrínseca, certo? Em algumas situações, né? Não são em todas. São naqueles casos que a gente chama de hard cases, né? Casos difíceis. Exatamente, doutor Sidmar. Não é nem só pela questão de não serem eleitos, né? Eles têm uma legitimidade constitucional, jurídica, para atuar juridicamente. Mas eles não representam, pelo próprio número pequeno,
todas as perspectivas políticas que compõem o Brasil, doutores. Vocês estão aí em São Paulo, certamente, pode até ser que eu use uma expressão aqui em alguma hora regional que vocês não vão conhecer, porque eu sou daqui de Natal. Então, nós somos um país muito rico de diversidade, né? Diversidade cultural, diversidade de origem étnica, né? Diversidade econômica. Nós temos lugares no Brasil bem mais ricos do que outros. E é desse caldeirão, esse caldeirão, em tese, ele é representado lá no Congresso. Por isso disse que o Congresso tem mais legitimidade, porque são 513 cabeças de deputados, mais 81 senadores, com a sanção ou não do Poder Executivo, né? Que tem a maioria absoluta dos votos dos brasileiros que participam da eleição. Então, em tese, esse processo de solução desses conflitos entre os princípios, em tese, democraticamente, deveria cair mais para o Legislativo. Essa é a crítica que muitos fazem ao Supremo ao chamar para si esse papel. Inclusive, dentro do próprio Supremo, né, o ministro Luiz Fux, quando tomou posse como presidente, no seu discurso de posse, ele falou sobre isso. Ele disse, olha, o Supremo não aguenta isso, não. Não usou essas palavras, certo, pessoal? Ele usou assim, ó, o Supremo está sendo chamado para resolver coisa que não dá para o Supremo resolver, porque são dissensos que há no grupo social. E o Supremo, por, inclusive, não representar todo o grupo social, não deveria se imiscuir nesses debates, deveria não conhecer e determinar o retorno ao Congresso para que o Congresso exerça o papel dele, não se omita em decidir esses temas. Então, esse é o debate aí filosófico e intenso e importante que está acontecendo no Brasil. Certo? Beleza. E quais são, professor, as pedras de toque, segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, do regime jurídico administrativo? São esses dois princípios que eu acabo de mostrar para vocês nesse slide. Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Ah, professor, são esses os dois principais princípios que não estão expressos em nenhuma lei, certo? Não estão expressos na Constituição, mas que são a base a partir a base a partir da qual se desenvolvem todos os demais princípios do direito administrativo, certo? E o que seria, professor, essa ideia de supremacia do interesse público, né? Significa aquela ideia de que o Estado, a administração, quando age, ela está representando a coletividade, né? O que é o Estado, juridicamente falando? Vou dar um conceito aqui para vocês de direito constitucional. O Estado é uma realidade jurídica formada por um território, um povo e um atributo chamado soberania. Isso é o Estado. O Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, né, a forma de Estado que nós escolhemos foi a federação e a forma de governo foi a República, ela é instituída, né, e formada por esses três elementos. Um território, um povo e a soberania, que quer dizer o seguinte, que dentro do território, as normas que vão vigorar são as normas aprovadas e criadas por esse Estado, de modo que estados outros estrangeiros não podem querer fazer valer as suas regras internamente do Brasil, a não ser que o Brasil concorde, porque o Brasil é soberano, né? Isso para todos os estados do planeta. Essa teoria serve aqui nos Estados Unidos, na Rússia, em todo canto, certo? Beleza. Então, como o Estado tem esse papel de representar a coletividade, juridicamente, ele traduz, em tese, o interesse da maioria, né, do povo, certo? E como a Constituição diz que todo poder emana do povo, o Estado, quando está agindo para concretizar alguma política pública, ele está agindo em nome do povo. Portanto, o interesse da maioria do povo, se entrar em conflito com o interesse de uma pessoa que compõe esse povo, o interesse de um particular, via de regra, irá prevalecer, em virtude desse princípio que é pedra de toque, chamado supremacia do interesse público. Tranquilo? Então, o interesse buscado pela administração
pública, né? A administração pública é a organização administrativa que põe no mundo real a vontade do Estado. Então, o interesse buscado pela administração é o interesse público, ou seja, o interesse da coletividade, certo? Esse é o chamado interesse público primário. Quem atua em nome do Estado não deve confundir esse interesse com o seu interesse pessoal. Muitas vezes, os gestores públicos acham que o seu interesse pessoal representa o interesse público, né? Isso não é correto. Às vezes, a gente tem que agir, eu, por exemplo, na minha função pública, às vezes, ajo cumprindo leis com as quais eu tenho total divergência, com as quais eu discordo totalmente. Já já eu lhe passo a palavra, Lourdes. Por quê, professor? Porque dentro do sistema democrático que eu vivo, se a lei foi aprovada pela maioria do parlamento, sancionada pelo presidente da República, se ela está em vigor, ou seja, ela foi aprovada por um processo legítimo, e eu sou um administrador público, mesmo que eu discorde de algo que consta nela, eu tenho que respeitá-la, porque isso é a base da democracia. Porque a lei que foi aprovada nesses moldes, ela traduz a vontade possível política, né, do povo. Então, eu que sou administrador, tenho que afastar o meu interesse pessoal para fazer a lei ser cumprida. Se um dia eu quiser mudar essa lei, eu tenho que mudar os meus representantes eleitos para que eles mudem essas leis, para que as leis traduzam a minha vontade. Mas será que a minha vontade é a vontade certa? O meu interesse particular é a vontade certa? Isso, quem pensa assim, né? Quem pensa em descumprir a lei porque discorda dela, normalmente é um tirano, né? Só que não quer admitir, certo? Evidentemente que isso não pode ser visto de forma absoluta, porque se uma lei vier a ser aprovada pelo povo, pela maioria do povo, por meio dos representantes eleitos, que diz respeito a direitos fundamentais, aí ninguém é obrigado a cumprir. Então, imagine que o legislador cria uma lei que me autoriza, como servidor público, a destratar ou a não atender, por exemplo, aqui no meu cartório, pessoas negras. Isso seria uma lei racista. Eu poderia descumprir essa lei, porque eu também tenho que cumprir a Constituição. E aí eu legitimaria a minha atuação e continuaria atendendo os negros, porque essa lei fere o direito fundamental dessa pessoa humana, né? Chamado dignidade humana, né? Direito aos serviços públicos. Então, ninguém é obrigado a cumprir leis que são abertamente, claramente inconstitucionais, né? Que desrespeitam direitos humanos. Ninguém. Nem o servidor público. Porque aí tem a ver com a sua, até mesmo, ele pode usar de um direito constitucional chamado escudo de consciência para dizer, olha, eu não vou cumprir isso, isso fere direito fundamental. Me prenda, pronto. Aí eu vou ser preso pelo meu superior, provavelmente vou levar um cacete e vou ser demitido, né? Mas não se deve cumprir leis que firam direitos fundamentais. Isso não deve ser acolhido. Doutor Hudson pode pedir a palavra. Está com a palavra. Bom dia, professor, mais uma vez. Bom dia, Danilo. Não seria esse conflito de interesses entre princípios, mais ou menos isso que o senhor falou, tipo, em relação ao interesse público da coletividade? Será que realmente sempre é pensado de forma na coletividade ou no bem comum do direito administrativo? A atuação pública deve ser pensada sempre assim, né? Que é um princípio. O princípio é aquilo que é um vetor axiológico, é um norte a ser seguido, certo? Às vezes, sem dúvida, né? A gente percebe algumas leis que atendem nichos, né, da sociedade, grupos específicos de lobby que conseguem, com a sua força econômica ou com sua força de influência, aprovar leis que são, diríamos assim, direcionadas para fins não da coletividade, mas de grupos específicos. Isso acontece. Mas, se foi aprovada pelo parlamento, nós temos que presumir, é uma presunção, que não é absoluta, que a justificativa foi atender o interesse público. Caso haja indícios, provas de que isso foi feito para atender interesses privados,
aí é preciso responsabilizar, né, quem assim agiu, né? Isso já aconteceu no Brasil, doutores. Nós tivemos... Eu tenho que acabar entrando em algumas questões históricas, sem tentar ser partidário, né? Mas houve momentos no Brasil em que determinadas empresas e grupos econômicos de frigoríficos conseguiram aprovações, isso está na nossa história, no Congresso, com sanção do presidente da República, de benefícios fiscais, de financiamentos em instituições públicas para atender interesses particulares. Isso já aconteceu, inclusive houve sanções aí, né? Isso foi até, diríamos assim, assumido, confessado, certo? Por muitos. Algumas dessas pessoas sofreram sanções, outras sofreram sanções mitigadas porque, diríamos assim, denunciaram os que estavam na cúpula do poder da República, autorizando isso e recebendo vantagens com isso. A sociedade descobriu isso. No primeiro momento, houve uma reação da sociedade e punição, mas no segundo momento, a coisa arrefeceu e esses que tinham atuado voltaram, diríamos assim, ao poder, né? Inclusive foram reeleitos e tudo. Isso no parlamento e no poder executivo. É o nosso país, certo? O povo escolheu isso de novo, né? O povo, sabendo disso, escolheu isso de novo, certo? Beleza. Então, interessante nós sabermos que o interesse público da coletividade pode se sobrepor ao interesse privado. Então, o Estado quer fazer um estrado, uma BR. Uma BR unindo... Uma BR não, uma ferrovia unindo Rio Grande do Norte a São Paulo no trem-bala. Olha que massa se isso algum dia acontecesse. Show de bola. São Paulo é massa, né? Muito bacana aí. Grande, tem tudo. É uma riqueza cultural muito grande. Eu acho São Paulo muito bacana. Aí, para fazer essa ferrovia, vai passar por dentro de várias propriedades privadas, né? Vários terrenos, né? Vários sítios, várias fazendas, dentro de vários municípios. Como é que essa ferrovia vai passar nesses terrenos aí? A lei dá ao Estado uma prerrogativa de dizer, olha, vamos passar, vamos desapropriar isso aí. Isso, o Estado desapropriando esses terrenos de particulares, o particular não pode fazer nada. Ele apenas vai receber a justa indenização em dinheiro. Mas ele vai ter que se submeter a essa vontade estatal, traduzindo o interesse público de melhorar o transporte público de cargas, de riquezas do país, e unir, né, pessoas mais num transporte público que vai atender aí milhões e milhões de pessoas, ligando esse trem-bala do Rio Grande do Norte a São Paulo direto, certo? O particular que vai ter, entre aspas, a sua propriedade violada, diríamos assim, vai receber uma indenização, porque o Estado também não pode se enriquecer ilicitamente, mas vai prevalecer a vontade do Estado, o interesse público, certo? Então, o Dr. Hudson diz, o interesse público sempre acima do privado. Essa é a regra, certo? Eu não gosto de usar essa palavra sempre, porque eu digo assim, é a regra. Porque, como eu disse, há exceções, né? O Estado, por exemplo, não pode fazer uma obra, por exemplo, um presídio, só para dar um exemplo, um presídio em que vai se levar presos e o Estado, para atender o interesse público da maioria, que, por exemplo, gostaria, sem dúvida, se você fizesse um plebiscito, isso aconteceria. Gostaria que alguns crimes fossem punidos com pena de morte ou tortura, sem dúvida, se isso fosse colocado para o povo decidir. Alguns crimes como estupro, pedofilia, a população iria querer penas cruéis, né? Aí o Estado, a população aprova isso, elege representantes com esse sentido, e o Estado faz um presídio. E diz, olha, nesse presídio aqui só vai vir esses cabarrim de peia, os piores, certo? E a punição lá vai ser peia todo dia, choque, enfim, corte com faca e jogar sal em cima. Estou só dando umas ideias aqui, né, de tortura, certo? Isso não pode, porque aí, meus amigos, isso aí fere a dignidade humana. Você pode fazer um presídio, colocar o cara lá para ser preso, cercear a liberdade dele, mas não pode ficar torturando ele todo dia, dando choque nele todo dia, dando cacete nele todo dia, porque aí você foge. E se isso fosse aprovado, professor? É para isso que existe o Poder Judiciário, para frear, muitas vezes, a vontade da coletividade,
que muitas vezes é decidida por meio de paixões e não de racionalidade, né? E não de civilidade, certo? Então, interesse público, como regra, predomina sobre o interesse privado, como regra. Quase 99%, quase 100% das vezes. Apenas quando o interesse público, utilizando-se da desculpa do interesse público, o Estado for agir e essa atuação do Estado ferir direitos fundamentais, é que o interesse público não vai prevalecer. Certo? Beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo. Outro princípio então, essa supremacia do interesse público é um princípio implícito do ordenamento jurídico, que ele não tem nenhuma referência legislativa expressa. E é dele que... Olá? Caiu? Caiu não, Caiu? professor. Normal. Normal, Normal. professor. Beleza, a minha tela aqui deu uma travadazinha, mas tudo bem, se vocês estão me vendo, né? Então, esse princípio, ele fundamenta outros poderes que o Estado possui, certo? Ele fundamenta, por exemplo, o poder de polícia. Por que existe o poder de polícia? Eu nem sei o que é poder de polícia, professor, ainda não estudei, vou dar com o senhor ainda, mas só para vocês terem uma noção, o poder de polícia é o poder que o Estado tem de fiscalizar a atividade privada, limitando alguns direitos privados, não abolindo, limitando para atender o interesse público. Então, nós temos aí agências de saúde, né? E aí você tem aí em São Paulo um restaurante que está vendendo alimento vencido, que está, diríamos, sem condições sanitárias mínimas de limpeza. Você vai andar pelo restaurante, está lá baratas, ratos, né? Os alimentos estão sendo acondicionados perto de lixo. Imagine uma situação esdrúxula dessa, né? Se isso acontece, o Estado tem órgãos de fiscalização para isso. E o Estado vai lá, no exercício do poder de polícia, e interdita esse órgão. Por que o Estado conseguiu interditar esse órgão? Primeiro, porque a lei dá a ele esse poder. E a lei dá a ele esse poder porque a lei reconhece implicitamente que ele deve garantir a supremacia do interesse público. E o interesse público exige que os fornecedores de alimentos atendam minimamente condições sanitárias de saúde, né, de limpeza, de modo que se essa atividade privada desse restaurante estiver desatendendo tudo isso, o Estado vai lá e interdita o estabelecimento exercendo o poder de polícia. Isso é um exemplo claríssimo, né? Como diria Arnaldo, a regra é clara. Eu vou botar de novo o slide no ar, porque a minha tela travou. A regra é clara nesse sentido. Então, é a supremacia do interesse público que garante o poder de polícia. Por isso que o poder de polícia não é polícia judiciária, não, tá certo? Que investiga e vai punir os crimes. Poder de polícia você encontra no Detran, né? Polícia de trânsito, fiscalizando o trânsito. Tem a ver com fiscalização. Tranquilo, galera? Show de bola? Show de bola. Além da supremacia do interesse público, nós temos outro exemplo, né, da supremacia do interesse público, que é essa ideia de desapropriação que eu acabei falando, né? Que permite que o Estado desaproprie uma propriedade para fazer uma ferrovia, por exemplo. Foi um dos exemplos que eu já tinha dado. Outro exemplo é a requisição. Nós vamos ter agora eleições, certo? E o Estado, por meio da Justiça Eleitoral, ele requisita locais de votação, que normalmente são prédios públicos, né? Do Poder Executivo, ou até mesmo prédios privados, escolas privadas, são requisitadas pelo Estado para lá dentro funcionarem as sessões eleitorais. O prédio que foi requisitado, o dono pode se negar a entregar? Não pode. Porque, nesse caso, o interesse público de garantir um processo democrático se sobrepõe ao interesse do particular. O dono do prédio só pode fornecer o prédio. E a União, nesse caso, é a União, por meio da Justiça Eleitoral, vai gerenciar o prédio, usar do prédio, entregar o prédio nas condições que recebeu e sair, quando acabar a eleição, né, devolve o prédio do jeito que estava. Mas enquanto estiver lá usando, quem gerencia o prédio é a Justiça Eleitoral, por exemplo. Os designados pelo juiz eleitoral. Isso é uma forma de requisição. Tá certo? Então, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello defende que uma das expressões da supremacia do interesse público fica evidente quando a administração, por representar o interesse público, pode constituir terceiros em obrigações mediante atos unilaterais. Um exemplo. Você vai chegar numa
A administração pública, por exemplo, faz aqueles chamamentos, né? A previdência pública, né? Que é uma autarquia, uma administração indireta que presta um serviço público, mas é administração pública também, só que a administração indireta, o INSS. De vez em quando o INSS chama os idosos para fazer o recadastramento. Estou certo? Vocês estão acompanhando aí? Está funcionando bem, né? E aí ela faz um ato, uma portaria, e diz, olha, todo mundo que tem acima de 80 anos tem que ir no INSS e recadastrar-se, senão o seu benefício vai ser suspenso, por exemplo. O particular tem que ir, o beneficiário tem que ir, porque isso atende à supremacia do interesse público. Nesse caso, o desconforto que aquele idoso vai passar está autorizado pela lei. Hoje em dia, cada vez mais, né, o próprio INSS tem oferecido o serviço de visita em domicílio, né, para tentar minimizar a dificuldade dos idosos de fazer esse recadastramento para mostrar que ainda estão vivos. Mas isso é permitido pela lei e pelo nosso ordenamento jurídico administrativo que o Estado faça para atender esse interesse público. Doutor Raimundo ia fazer uma pergunta? Pode fazer a pergunta, se ainda tiver interesse. Bom dia. Bom dia. Professor, a gente sabe que quando uma pessoa ela trabalha voluntariamente para a Justiça Eleitoral, ela tem uma contrapartida, né? Alguns dias de folga por ter trabalhado, ter prestado esse serviço voluntário. E o prédio, quando ele é requisitado, por exemplo, um prédio privado, uma escola privada, existe alguma contrapartida em relação a esse prédio que é requisitado? Não. Não, né? Só vai haver contrapartida se houver dano, ou seja, se durante o evento que estava sob administração, isso não só para a requisição da Justiça Eleitoral. O Instituto da Requisição é um instituto do direito administrativo. Quando ele é executado, né, a administração pública pega o prédio, pega a propriedade, pega o bem, usa, gerencia, administra e tem uma obrigação: devolver o bem nas condições que recebeu. Se devolver tendo havido dano ao bem, aí o titular da propriedade poderá acionar o judiciário ou a própria administração, né, internamente, para que ela ressarça esses danos, certo? Mas não há nenhuma contrapartida, diríamos assim, direta. E só também para esclarecer a sua dúvida, as pessoas quando vão prestar serviço de mesário, na verdade, a gente até tem uma campanha chamada mesário voluntário, certo? Mas não é um ato voluntário, não. É uma convocação, certo? Se a pessoa não for, sem justificativa, ela vai sofrer sanções legais, que podem variar de multa. Se for um servidor público, pode variar, pode acontecer até uma suspensão dele no órgão de origem dele, onde ele trabalha. Então, não é uma voluntariedade, diríamos assim, que o cidadão escolhe se vai ou se não vai, né? É uma convocação, certo? Então, Tranquilo? não é Ficou uma claro? voluntariedade absoluta, é relativa, então. Exatamente. A gente chama de mesário voluntário porque, poxa, quem quer ser convocado, é melhor você trabalhar com quem quer ajudar, a democracia, participar do processo, do que quem não quer. E vai ficar lá no dia com cara feia, atendendo mal o eleitor, arengando com seus colegas de mesa receptora de votos, né? Então, se tem pessoas que querem, a gente procura convocar quem quer. Mas suponha que ninguém queira. Aí não vai ter eleição, não, é? Vai ter. O juiz vai dizer assim, amigo, tá aqui, ó, a sua convocação, vá lá trabalhar, viu, campeão? Eu não quero, não. Depois não vá, não. Depois você vai sofrer a sanção administrativa. Multazinha, não quitação eleitoral, se for servidor público, suspensão no trabalho, porque é um dever cívico, certo? Não tem aquelas obrigações que nós temos, nós como cidadãos temos direitos e deveres, né? Esse é um dever cívico. Doutor Cássio está com a palavra, vai fazer uma pergunta. Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo. Professor, a minha dúvida é saber se os órgãos ele tem alguma hierarquia. Em que sentido? Exemplo, o IDEMA aqui em Natal, ele estava com esse litígio com a Prefeitura de Natal, certo? Sim. E assim, quem resolveu esse impasse, em parte, foi o Judiciário. Existe esse poder de hierarquia para resolver esses conflitos, quando há conflito entre os órgãos? Essa expressão hierarquia, doutor Cássio, o poder hierárquico, ele existe, certo? Mas esse exemplo que você trouxe não é um exemplo de poder hierárquico, tá bom? O poder hierárquico existe dentro dos poderes constituídos. Então, vamos por dentro da prefeitura, existe uma hierarquia.
Na cúpula da prefeitura, nós temos o chefe do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito. Abaixo dele, nós temos uma estrutura de secretariados. Abaixo dos secretariados, podemos ter, por exemplo, uma estrutura de coordenadorias. Eu, de fato, não lembro detalhadamente de como é a árvore, diríamos assim, o organograma da Prefeitura de Natal, mas a hierarquia existe, o poder hierárquico existe. No caso que você trouxe, não foi o poder hierárquico que fez valer, né, a solução daquele conflito, foi o Poder Judiciário, que é um poder independente, que foi chamado para resolver um conflito entre duas instituições, o município e o IDEMA, que é um órgão, uma autarquia estadual, que tem personalidade jurídica própria. Então, esses dois órgãos estavam tendo um impasse, e quando tem um impasse, dentro de um mundo civilizado, como um não pode impor a sua vontade ao outro, chama-se um terceiro imparcial, que é quem? O judiciário, que em tese deveria ser imparcial sempre, né? Tem umas coisas aparecendo aí que parece que nem sempre é assim, né? Tá tendo umas notícias aí no Brasil que o judiciário nem sempre é tão imparcial, mas deveria ser. E aí esse terceiro imparcial, que é o juiz, o Poder Judiciário, foi chamado, e aí quando ele decide, meu amigo, decide, certo? O judiciário tem a prerrogativa de decidir sobre os conflitos com obrigatoriedade, com cogência. Decidiu. E se transitar em julgado, aí acabou-se mesmo. Só muda o conteúdo de uma decisão transitada em julgado em casos excepcionalíssimos que vocês vão estudar quando estiverem estudando direito processual civil. Vou só fazer uma pergunta a vocês. Qual é o momento do intervalo, hein, galera? É de 10h30, é? Pode ser às 10, pode ser às 10h15, fica a seu critério em conjunto com a turma, professor. Perfeito. De 10h15 ainda dá um intervalozinho. Mas porque eu quero ainda abordar rapidamente aqui o outro princípio que é pedra de toque do direito administrativo, que nós chamamos de indisponibilidade do interesse público, né? Que é a outra pedra de toque, que também não é um princípio expresso, mas que faz parte da base disso que nós chamamos de regime jurídico administrativo. O administrador público, quando ele está exercendo as suas funções, ele não está gerindo interesses dele, como eu já falei a vocês. Ele está gerindo o interesse do público, da coletividade. Deixa eu compartilhar com você novamente a tela. E nessa gestão de interesses públicos, vocês hão de crer e vão perceber que, ora, se o interesse não é dele, ou seja, não é particular dele, ele não pode dispor desses interesses, né? O que seria dispor? Tipo, deixar para lá, né? Eu vou deixar de cobrar essa multa da empresa que poluiu e degradou o meio ambiente. Porque o dono da empresa financiou a minha campanha e eu vou deixar de cobrar essa multa. Não pode, tá certo? Por quê? Porque o gestor público que está ali, ele não pode tratar o interesse público, que é do Estado e da coletividade, como se fosse o dele. Se foi o amigo dele ou o financiador da campanha dele que realizou a degradação ambiental e passou por um processo e foi condenado a pagar essa multa, o gestor público ele não tem a faculdade de não cobrar, não. Ele tem o dever de cobrar, porque aquele valor, aquela multa, não é um dinheiro que vai para ele, gestor. É o dinheiro que vai para os cofres públicos, portanto, é um dinheiro do público, que, ao entrar nos cofres públicos, deve ser revertido em obras públicas, em políticas públicas, né? Em melhoria dos serviços públicos. Então, o princípio da indisponibilidade do interesse público quer nos ensinar que não há liberalidade do administrador público ao exercer suas funções. Ele está vinculado sempre a atender o interesse público, certo? E como o interesse não é dele, ele não pode dispor. A gente só pode dispor daquilo que é nosso, né? Se eu tenho o meu celular e quero dar o meu celular ao meu filho, eu chego e digo, meu filho, é seu. Pronto. Esse interesse aqui, esse bem, que era meu, passei para o meu filho. Show de bola. Ora, o celular é meu. Agora, eu estou aqui trabalhando na Justiça Eleitoral e recebi um celular funcional. Esse meu aqui é um celular funcional, certo? Eu posso pegar esse celular funcional e dizer, meu filho, agora esse celular aqui é seu. Não posso. Porque esse celular aqui é um bem público. Esse bem público
eu devo utilizar para exercer a minha função pública, prestando serviços públicos, prestando serviço para a minha instituição, fazendo reuniões por ele, enfim. Várias atividades, né, profissionais a gente também executa pelo celular. Atendendo ao público pelo WhatsApp, tirando dúvidas do público, atendendo advogados, enfim. Então, esse celular aqui é para ser usado com essa finalidade pública. Então, eu não posso dispor dele e dar para o meu filho, certo? Essa é a ideia do princípio da indisponibilidade. Não há liberalidade no exercício do interesse público para que o administrador público deixe de praticar as suas ações. Ele não tem esse poder de escolha, diríamos assim. Ele deve atuar. É uma imposição da lei, tá bom? E aí nós temos alguns exemplos que nós trouxemos no nosso slide de desrespeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público, como, por exemplo, fraudes em concursos públicos ou em licitações. Quando você faz um concurso público, você está visando um fim, que é contratar os melhores servidores possíveis, né? Aqueles mais bem preparados. Esse é o fim de um concurso público. Você faz um conjunto de provas, estuda bastante para ingressar, concorre com 2.000 para uma vaga, a depender do cargo. Se for um cargo de juiz, antigamente já chegou a dar 3.000 candidatos para uma vaga. E se você tirar as melhores notas a partir de critérios objetivos de avaliação, você galgará aquela função de juiz, por exemplo. Então, se tem alguém que frauda um concurso público, esse alguém e participa da fraude, está desrespeitando a indisponibilidade do interesse público. Por quê? Porque ele vai permitir, através dessa fraude, que as pessoas menos preparadas ingressem no setor público. Se pessoas menos preparadas ingressarem no setor público, via de consequência, prestarão serviços públicos de má qualidade. Será um dos fatores que poderá prejudicar a qualidade do serviço público prestado. E nesses termos aí, está se ferindo o interesse público. O administrador jamais pode autorizar esse tipo de conduta, ou então uma fraude em uma licitação. Quando você frauda uma licitação, você está prejudicando quem? Você está prejudicando o erário público, porque você não estará contratando para prestar o serviço para a administração ou fornecer o bem o melhor profissional, o mais capacitado, o que já tem experiência no mercado e o que vai oferecer o menor preço, por exemplo, que é um dos critérios de licitação. Se você contrata alguém para prestar um serviço a um preço maior do que o necessário à qualidade do serviço dele, você está desperdiçando dinheiro público. E você não pode desperdiçar dinheiro público, porque isso feriria o princípio da indisponibilidade do interesse público. Porque o dinheiro público não é do gestor. É do Estado, na verdade, é do Estado e do Estado, entenda-se, sociedade politicamente organizada. Portanto, é da sociedade. É do povo. O doutor Rafael faz a pergunta, o doutor Hudson tratou aqui do leilão de arroz, né? E o doutor Rafael falou sobre a dúvida sobre o princípio da eficiência. Doutor Rafael, também se prejudica a eficiência, né? Também se prejudica a eficiência. Os princípios do direito administrativo, eles se comunicam entre si. Às vezes, uma determinada conduta agride vários princípios. Por exemplo, se você faz uma fraude na licitação, você está descumprindo a lei. A lei não autoriza fraudes, então você feriu o princípio da legalidade. Mas você também, no que tange a essas duas pedras de toque, né, que nós temos aqui, que é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, você também está ferindo a indisponibilidade do interesse público. Você também está ferindo a eficiência. E você também está ferindo a moralidade administrativa. Afinal, você não pode moralmente aceitar fraudes, né? Isso fere a moralidade administrativa. Então, muitas vezes, uma conduta fere vários princípios do direito administrativo. Tá certo? Esses princípios não devem ser divididos de forma estanque. A gente deve, como eles são princípios, os seus conceitos são abertos, né? E a gente deve conseguir extrair do caso concreto quais princípios estão, diríamos assim, permeando aquele caso concreto. Inclusive, nas provas, quando a gente vai elaborar questões discursivas, a gente tenta fazer questões que tragam casos concretos, por exemplo, que vocês consigam esclarecer, naquele caso concreto, princípios administrativos que foram desobedecidos.
que normalmente é mais de um, né? Aí você identificando isso, você já está compreendendo bem a matéria, certo? A sua pergunta foi pertinente porque você já percebeu outro princípio que estava sendo descumprido nesse caso do concurso público. Beleza, pessoal? Então, vamos dar um intervalozinho agora, 10h05. De 10h20 a gente volta, 15 minutos, tá certo? Intervalozinho aí. Até minha garganta está um pouco seca já. Valeu!